E aí, traders, tudo bem com vocês? O show aqui na área para trazer as melhores oportunidades desse dia 3/5, esse sabadão aí onde a gente vai trabalhar muito e vamos ter aí muito jogos, muitas rodadas de liga do final da temporada. Lembrando que é sabadão pré-Champions, pré-Conference League, Europa League, né? A volta, mas poucos times estão nessa situação. Na Champions a gente tem 4 times, 4 de Europa e 4 de Conference League, já que já está na semifinal, então isso não vai interferir tanto. Final de campeonato, vamos ter muitos jogos com muita necessidade. Eu tentei trazer muito disso para vocês, que é o que eu falo que eu mais gosto de olhar nesse final da temporada, é o que mais me ajuda a separar os jogos. Vamos ter a última rodada da Championship, 8h30 da manhã. E eu separei 4 jogos aí dos 12 jogos que a gente vai ter, né? 4 que eu vejo uma necessidade bem legal. O primeiro é Burnley contra o Millwall. Cara, esse para mim é um jogo de necessidade média, mas o Burnley está dentro de casa, está empatado com o Leeds e precisa vencer e torcer para que o Leeds vacile, não ganhe, para poder conseguir aí uma vaga. Para conseguir uma vaga, não. Já tem a vaga, já está na Premier League para conseguir o título. Então, nessa idade média. Do outro lado, a gente tem o Millwall, que precisa vencer para tentar entrar no G6 aqui da Promotion, que precisa vencer e torcer para um vacilo do Convert, para um vacilo do Bristol, para tentar conseguir essa sexta posição aqui. Então, um jogo de necessidade de ambos os lados. Isso pode deixar o confronto um pouco mais over. Lembrando que ele vai pegar o Burnley, que é um dos times mais defensivos aqui, cara. O time do Burnley tá terminando a temporada de 45 jogos com 15 gols tomados, cara. É uma defesa muito sólida. E quando a gente olha dentro de casa, só tomou 7. Realmente, cara, muito boa a defesa do Burnley. É sensacional essa defesa que os caras conseguiram fazer. E ainda assim, tendo um ataque aqui razoavelmente bom. É um time que empatou bastante, mas que perdeu muito pouco. E vai enfrentar esse Millwall. Eu acho que o Burnley vai vir ainda com a motivação, quer terminar bem a temporada. Imagina ser campeão na frente da sua torcida. Mas não vai ser fácil. Acho um jogo legal, vale a pena estar de olho. Próximo jogo, Bristol contra Preston. Cara, o Bristol que vem de 4 vitórias dentro de casa, que vem muito bem. E o Preston que vem de 3 derrotas, um empate e outra derrota. Então a race não vem boa. O Bristol está aqui em quinto. Sabe que precisa somente de uma vitória. Ganhou, está dentro dos playoffs da Promotion. Não precisa se preocupar com mais nada, é só vencer. E vai pegar o time do Preston que está na posição oposta, que caso perda para o Bristol, pode se colocar no risco de cair aqui para o relegation, já que o Hull tem chance de ganhar. Então o Preston também não pode vacilar, precisa da vitória. Esses é um jogo bem interessante, apesar do Preston precisar vencer, cara, tá muito mal, não vem bem e o time do Bristol é bem melhor. Então eu ainda tô para Ley Preston, tô para ficar a favor do time do Bristol City. Próximo jogo que a gente vai ter vai ser o Plymouth contra o time do Leeds, cara. Outro jogo interessante. O Plymouth aqui, o penúltimo colocado, é um time que não tem mais muita chance aqui de sair do rebaixamento. Tá bem difícil, teria que ganhar e torcer para combinações de resultados, saldos absurdos. Cara, que não tem mais chance, tá praticamente rebaixado. E vai pegar o melhor time da temporada, o Leeds. Vem aqui na liderança, disputando o título e só precisa de uma vitória simples para conseguir aqui ficar em primeiro, para conseguir esse título. Então acho que o Leeds vai querer o título, vai para cima e eu tô para Ley Plymouth, porque eu acho que o Plymouth aqui não tem mais chance. E para fechar, eu trago o Norwich contra o Cardiff, cara, que muito pelo Cardiff já tá rebaixado, o Cardiff não tem mais chance, tá rebaixado, vai pegar o time do Norwich em casa, apesar do Norwich não ser um time que tá disputando nada, que tá tão bem, eu acho que pelo Cardiff já tá rebaixado, pode ser um jogo interessante. Achei a odd boa, é um jogo mais discrepante, apesar do Norwich vir muito mal os últimos jogos em casa. De todos, acho que esse é o pior jogo, mas ainda achei um jogo um pouco interessante. Vai ter os jogos aqui do Hull, desses times, que vai valer muito, mas isso aí para mim é mais para um limite, para alguma coisa. Eu acho que para o Match Odds vai ser muito difícil. Esse aqui é realmente caso o Cardiff abandone, não jogue nada. Pá, já estamos rebaixados, vamos focar na League One, já era. Próximo jogo, também muito interessante, a gente vai ter o Stalmilek, cara, um time que vem muito mal, olha a race deles, contra o Racon.
Disputa de título aqui acirradíssima. Racon vem na liderança com 2 pontos, falta 4 rodadas e precisa continuar vencendo. Então é um jogo para ler Stalmilek. Stalmilek está na zona de rebaixamento, precisa também da vitória, mas está numa situação muito complicada e vai pegar um dos melhores times. Então é um jogo muito pro lado do Racon, eu também acho muito interessante. 10h30 vamos ter o Red Bull Leipzig contra o Bayern de Munique. Ambos times estão aqui com a disputa, valendo a disputa. O Bayern, cara, já é praticamente campeão, tá com 8 pontos de vantagem, então se vencer aqui é campeão. Cara, até se ele perder e o Leipzig, o Leverkusen perder, ele é campeão também. Então ele só precisa deixar aqui com 7 pontos de diferença. Vamos dizer assim, precisa manter a distância para o Leverkusen, porque, cara, é muito difícil o Bayern perder esse título. Muito, muito difícil mesmo. A vantagem está muito grande, está muito para o Bayern. Então eu fico um pouco na dúvida se o Bayern vai vir motivado para esse jogo. Do outro lado, o Leipzig com certeza vai vir motivado, está em disputa de Champions, precisa da vitória. Eu acho que o Bayern também vai querer ser campeão, mas tenho minhas dúvidas. De todo jeito, cara, o time do Bayern tem uma bola aérea muito forte, é um time muito bom. O Leipzig, apesar de precisar, já teve um empate no último jogo contra o Kiel, não é um time que está constante esse ano. Então, no geral, as estatísticas todas apontam para o Leipzig, mas tem que tomar muito cuidado por esse fator necessidade. Na bola parada, o Bayern é muito bom, então eu acho que é um ponto muito positivo. Próximo jogo a gente vai ter o Slavia Praga contra o Vitória Pilsen. Slavia Praga que, cara, vem atropelando todo mundo, jogando muito bem. O Vitória Pilsen também vem bem. Ambos aqui já na parte final da temporada, um primeiro contra o segundo. O Slavia tem muito ponto de vantagem, então tá praticamente campeão. Continuar cumprindo a tabela, é muito forte, vem dentro de casa e mesmo não tendo tanta necessidade, é muito melhor que o Pilsen. Então é uma odd excelente para tentar esse lay aqui. Próximo jogo, para mim um jogo muito bom também, é Vila Real contra o Osasuna. O Vila Real que não vem com races tão boas, não vem jogando tão bem. O Osasuna também vem muito mal. Só que o Vila Real está aqui na disputa da Champions, precisa muito da vitória, tem muita necessidade. E o Osasuna está aqui, está tentando manter sua vaga, então também tem necessidade, jogo pegado. Mas eu acho que pelo Vila Real estar dentro de casa, por essa vaga da Champions, eu acho que pode ser um jogo para ler o Osasuna. Mas também um jogo para a gente tomar bastante cuidado. Próximo jogo, outro jogo que tem tudo para ser um lay aqui, uma vitória fácil, né? O Napoli precisa muito dessa vitória, cara. Tá com 3 pontos de vantagem, tem uma Inter que tá com foco dividido, tem jogo de Champions, tem tudo, e ela precisa continuar mantendo a vantagem de 3 pontos. Faltam 4 rodadas para terminar o campeonato. A Napoli vai pegar um time muito acessível que é o Lecce, um time que precisa da vitória para sair do rebaixamento, mas é um time muito fraco, que vem de muitas derrotas seguidas, que vem muito mal, então realmente é um jogo totalmente para Napoli, cara. Esse é o jogo para Lecce, é o jogo para ficar a favor do Napoli, porque é um time muito favorito, muito melhor. Lá no Campeonato Turco vamos ter o Galatasaray também, cara, que tá com 5 pontos de vantagem, faltando 9 para disputar. Se ganha esse aqui, vai estar praticamente campeão, dependendo do resultado do Fenerbahçe, pode até ser campeão já. Vai pegar o Sivasspor, que está tentando sair do rebaixamento, que está muito mal, que vem só tomando porrada. A gente vê as estatísticas do Sivasspor, é muito ruim. Então, cara, não tem muito o que dizer. Jogo totalmente para o Galatasaray é muito melhor na bola aérea, é muito mais forte. Outro jogo interessante, com odd até bem melhor aqui, a gente vai ter o Hatayspor, cara, o time que vem muito mal, tá lá no rebaixamento, que já tá rebaixado, não tem mais chance. E tem o Başakşehir aqui, que tem as últimas esperanças ainda de brigar aqui por uma 4ª posição, por uma 3ª posição. Então, se o Başakşehir ganha aqui, vai para 51, cola aqui no Besiktas, vai pegar um adversário muito fraco, então é uma boa chance para o Başakşehir aqui. Eu acredito que pela fraqueza do adversário, podemos ter um lay muito interessante no Hatayspor nesse jogo. Próximo jogo vamos ter o Borussia Dortmund, cara, que estava fazendo um alemão muito ruim, mas depois que caiu da Champions, deu uma melhorada, chegou aqui na 6ª posição, tem chances ainda de buscar uma vaga na Champions. A gente vai ter confrontos como Leverkusen e Freiburg agora, confrontos mais difíceis, que pode dar uma oportunidade do Dortmund avançar, porque o Leipzig também pega o Bayern. Então imagina como seria bom para o Dortmund. O Freiburg empata ou perde, o Leipzig também empata ou perde, o Dortmund ganha, vai para 51 pontos e fica aí nas últimas 2 rodadas na disputa com eles. O saldo do Dortmund é muito bom, então tem toda essa vantagem, todo esse lado para o Dortmund.
Já o seu adversário, o Wolfsburg, não tem muito o que disputar, já está livre do rebaixamento, já não vai conseguir nada lá em cima, está bem ali no meio de tabela, cumprindo a tabela. Então, um jogo muito, muito puxado para o Dortmund. Eu acho um jogo realmente muito interessante. 1h30 da tarde também vamos ter a final aqui da Champions League Asiática, cara. A gente tinha 2 favoritos nas semis, um era o Al Hilal, o outro era o Al Nassr. Eu acho que todo mundo esperava essa final e acabou que o Al Hilal não conseguiu, não vai ser campeão árabe e não vai ser também campeão da Champions League Asiática. Isso aí, ó, já cortaram a cabeça do Jorge Jesus, já foi demitido. E do outro lado, o Al Nassr, também do Cristiano Ronaldo, cara, não conseguiu um campeonato bom árabe e também foi eliminado por Kawasaki, eliminação triste e feia. E agora vamos ter a final onde o Al Ahly é muito favorito, cara, mas a gente tem que tomar cuidado que esse Kawasaki já mostrou ser um time perigoso. Esse time do Al Ahly tem uma bola aérea muito, muito poderosa. Para mim, o melhor confronto do dia para a bola aérea. E eu também acho um confronto para a Lei Kawasaki, mas é final, então bastante cuidado. Próximo jogo que a gente vai ter é o Heracles contra o time do Feyenoord, e o Heracles vem de uma race ótima, cara, dentro de casa, apesar de estar lá embaixo na tabela, já escapado praticamente do rebaixamento, 12 pontos, não escapou ainda, mas está quase fora, muito difícil, não ter chance de rebaixamento, quase nada. Vai enfrentar aqui um Feyenoord que precisa da vitória, porque está disputando aqui essa qualificação da Champions com o Utrecht, estão empatados aqui, então tá muito disputado, apesar que o Feyenoord tem esse jogo a menos, que é sua grande vantagem. Vai pegar um Heracles que vive um bom momento. Então, apesar do Feyenoord ser muito melhor, de ser tudo apontar para o Heracles, essa race do Heracles me deixa bem receoso, cara. Não é só de 4 vitórias seguidas, a gente tá falando do Go Eagles, que acabou de ser campeão em cima do AZ, a gente tá falando de um Twente, que é um bom time, de um AZ, que é um bom time. Então está vindo num momento muito bom, numa crescente muito forte. E isso é muito importante a gente ficar muito ligado, porque o Heracles pode incomodar muito esse time do Feyenoord. Fora que em 15 jogos em casa, 12 ele marcou primeiro. Isso também mostra que é um time que começa muito forte o ritmo do jogo. Então, muito cuidado nesse Lei Heracles. Próximo jogo a gente vai ter o Braga, cara, um time que vem muito bem dentro de casa, muito forte, pegando o time do Santa Clara, que não é um time bobo, mas é um time que depois ali que meio que conseguiu, se equilibrou ali numa boa posição, tinha começado muito bem a temporada, deu uma boa queda. O Santa Clara, cara, que não tem muito o que fazer, vai provavelmente cumprir a tabela, vai ficar aqui entre quinto, sexto, sétimo, não vai conseguir quarta posição, também não vai cair. Então o time meio que cumpriu a tabela dele, já passou, enquanto o Braga está brigando para manter essa terceira posição, é a briga dele, não deixar o Porto passar, mas está pegando um adversário difícil, que é o Santa Clara. Então tem que ficar ligado, mas ainda assim é um jogo para o Braga, é um jogo para a Lei Santa Clara, é um jogo para as bolas paradas do Braga, que é um ponto forte deles, então pode ser um jogo bem interessante. 2h30 vamos ter um confronto bem legal aqui na Hungria, entre o primeiro e o segundo colocado, Ferencváros e o Academy aqui. Cara, tá chegando no final do campeonato, a disputa tá bem acirrada, o Ferencváros tem 3 pontos de vantagem, e se ganha aqui, cara, praticamente se sacramenta campeão. Então é uma vitória muito importante para eles, estão dentro de casa, eles foram um mandante bom aqui na temporada, a gente não pode falar. O adversário também foi um visitante bom, então é um confronto bem parelho, a gente tem que tomar cuidado. Mas o Ferencváros é um time muito forte, bem mais completo lá, e eu acredito que nessa reta final eles geralmente vão muito bem. Outra coisa que me dá uma confiança, o time que vinha muito bem, vacilou bastante nesse final de temporada, inclusive eles estavam na frente do Ferencváros e caiu bastante de rendimento. Então tudo aponta para uma vitória do Ferencváros, para um jogo bem interessante para o lado deles. 15 horas vamos ter o Cluj contra a Universidade do Cluj, outro confronto bem interessante, um clássico entre eles lá, valendo aqui a terceira, ou quem sabe uma busca pela segunda posição. Tá tudo muito parelho entre eles, então é um jogo que vale tudo, vai ser interessante para gols. Para mim o Cluj veio um pouco mais forte que a Universidade, mas aqui é clássico, então a gente tem que tomar bastante cuidado. Um ponto positivo para o Cluj que eu gosto de sempre salientar são as bolas aéreas de ambos os times, são muito fortes, principalmente a da Universidade do Cluj, então vale a pena ficar ligado nesse ponto.
15h15 vamos ter o Leti contra o Puskás, cara, que é aquele jogo clássico de time disputando título contra time do rebaixamento, e geralmente dá muito esse time disputando título. Então, para mim, é um jogo muito bom pro Leti. O Leti que vem disputar esse título até o final contra o Racon. Vai estar dentro de casa, vai pegar o time do Puskás, que é muito mais fraco. Então, é um jogo muito, muito, muito pro Leti. Para mim, é outro jogo em destaque do dia pro Lei Zebra. Aqui a gente tem outra situação muito parecida na Bundes 2. A gente tem o Colônia, que está em primeiro colocado, que está com 4 pontos aqui do Magdeburgo para conseguir sua classificação. Se vence esse jogo, no mínimo mantém seus 4 pontos, faltando 6 disputados depois, né? Então é um jogo muito importante para eles. Vai pegar aqui o Magdeburgo, cara, que não tem mais chance de sair do rebaixamento. A única chance que teria é de pegar aqui essa vaga do Huns, que é muito difícil. O time tem que fazer 6 pontos. E torcer que o Huns não faça nenhum aí, né? Fazer 6 pontos, não fazer 9, pode fazer 9 pontos. Então tá bem difícil. Vai pegar um Colônia dentro de casa, que sabe que a vitória é importante, que vem no momento bem melhor. A race do Regensburg não ajuda ele, eles vêm muito mal, cara, ó. Fora de casa só tem um empate, o resto só derrota. Então, cara, é um jogo muito, muito, muito puxado pro time do Colônia. Inter e Verona, outro jogo bem interessante, cara. A Inter perdeu para Roma no último jogo, acabou dando a oportunidade para Napoli, fez um jogo muito interessante com o Barcelona. Tem outro confronto agora com o Barcelona dentro de casa, dentro da casa da Inter, né? O primeiro jogo foi na casa do Barcelona, nesse meio de semana da Champions, então pode estar um pouco focado na Champions, mas também não pode perder mais ponto aqui no campeonato. A Inter vai ter que ganhar os próximos 4 confrontos e torcer que a Napoli vacile. Vai pegar o time do Verona, cara, que as chances de rebaixamento são baixas, apesar de existir, mas vai pegar uma Inter focada dentro de casa, e para mim é um jogo totalmente para a Inter. Eu não vejo o time poupar, eu acho que eles vão vir ainda com um bom elenco aqui. Teve o Lautaro que saiu machucado, não sei se ele já volta para esse jogo, eu acho que não. Então já é um desfalque importante, mas mesmo sem ele, a Inter é muito favorita. Outro time que vai jogar quase no mesmo horário também é o Barcelona, que também vem para a disputa aqui. É o líder do campeonato, tem 4 pontos de vantagem em 5 rodadas, então tá com uma vantagem muito sólida para ser campeão. Vai pegar o último time, o Valladolid, o time que tá praticamente rebaixado. Tá rebaixado. É um time que vem muito mal, que fez uma campanha péssima, praticamente aqui só derrotas, tem 3 vitórias. Então, cara, é um jogo muito pro Barcelona. Aqui o problema pra gente é odd. Não tem nem odd pra trabalhar, porque o Barcelona é muito favorito, deve atropelar. E eu acho que até poupe algumas peças aqui. Próximo jogo, às 4h05, a gente vai ter o Saint-Étienne contra o Mônaco. O Saint-Étienne, que está aqui tentando se livrar do rebaixamento, ainda tem chances de se livrar, de pegar uma promotion, um relegation, né, de rebaixamento. E do outro lado tem o Mônaco disputando o Champions League, que é o que complica. O Mônaco não pode perder esse jogo. Vem para buscar a vitória, apesar de ter sido um visitante muito ruim, não ter conseguido bons jogos fora de casa. Mas ainda assim o Mônaco precisa muito dessa vitória. Com certeza vai para cima desse Saint-Étienne para buscar isso. Próximo jogo a gente tem o Estoril e o Benfica, cara, o Benfica que acabou vacilando e deixando o Sporting passar novamente, mas estão empatados em pontos, vai ser um campeonato super disputado aqui até o final, e aí o Benfica não pode vacilar, não pode perder mais nenhum ponto, tem que ganhar todas as partidas, a gente vê aqui que é muito favorito mesmo fora de casa, vai pegar o Estoril que não tem muito o que jogar mais, então é um jogo muito puxado para o Benfica, para realmente vencer aqui sem muitas dificuldades. E para fechar o dia, eu trago esse jogo aqui do Campeonato Brasileiro, onde a gente tem o Fluminense, que está em 5º colocado, contra o time do Sport, cara, que é o pior time até agora, um time que foi muito prejudicado pela arbitragem, na minha opinião, que não vem jogando bem, cara. E não quero menosprezar o Sport, nem a torcida, jamais, mas, cara, é um jogo que o Fluminense sabe que tem que fazer 3 pontos, é um jogo que o Fluminense sabe que precisa para a vitória, então eles vão vir para cima do Sport com tudo. Lógico que o Sport vai dar o seu melhor para tentar dificultar, mas é um jogo muito mais para o Lei Sport do que algo a favor do Fluminense. Então, eu vejo o Fluminense bem favorito para esse jogo, acho um jogo bem interessante aqui da Série A. Foi o único jogo que eu separei. Pessoal, quero agradecer a presença de todos vocês, pedir seu like, sua inscrição no canal. Tamo junto e amanhã voltamos com a análise dos jogos de domingo.